A todos, todas e todes, sejam bem-vindos a esse momento comemorativo dos 37 anos do SES. É um prazer estar com todos vocês aqui, que estão nos acompanhando pela rede. É um prazer estar aqui com Augusto Peta, nosso coordenador de formação, e Ana Peta, para mim sempre a Tininha, não é? Que eu conheci muito pitiquinha. Né, Tininha? Seja bem-vinda aqui, que hoje é a nossa cerimonialista. Então, eu vou apresentar a Tininha, porque depois ela vai coordenar os trabalhos aqui conosco, tá bom? Então, temos aqui a presença de Ana Peta, nossa cerimonialista da atividade comemorativa dos 37 anos do SES, na noite de hoje. A Ana Peta é atriz, cineasta, criadora da série Unidade Básica, também atriz dessa mesma série, diretora do filme recém-lançado Quando Falta o Ar, eleito o vencedor da competição brasileira de longas e médias metragens do Festival É Tudo Verdade 2022. Tininha, seja bem-vinda como cerimonialista nossa aqui do evento, e agora passo para você o bastão para que a gente possa dar andamento ao nosso ato comemorativo. Muito obrigada. Obrigada, eu sou Tininha e você é Lili, tá bom? Para mim. Obrigada, Lili. Obrigada, Augusto, meu pai, a Adriana, todo mundo que está na organização do evento. Para mim é uma honra estar aqui, uma alegria. Eu acompanho de muito perto o trabalho do SES, sou admiradora do trabalho do SES e acho que, mais do que nunca, a gente precisa de pensamento, de formação, de reflexão para alimentar nossa luta contra o fascismo e para reconstruir o Brasil. Boa noite a todas, a todos e a todes. Então, a gente vai dar início a esse momento de celebração, de comemoração dos 37 anos do SES. Para isso, eu vou voltar o bastão para a Lili, que é a professora Liliana Lima, psicóloga, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, diretora da Associação dos Professores da PUC, a ProPUC, diretora do SIMPRO, o Sindicato dos Professores de Campinas e Região, e coordenadora geral do Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho, o nosso amado SES. Lili, com você. Obrigada, Tininha. Bom, repito então, boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela rede. Depois nós temos aí esse material todo será gravado, vai ser disponibilizado também no site, na página do SES, no YouTube, mas esse momento nós estamos aqui transmitindo mesmo pelo Facebook. E eu gostaria então de brevemente anunciar a diretoria do SES, os componentes dos diretores, da diretoria do SES. É uma diretoria muito querida e que também tem contribuído muito nesses anos todos, não só essa atual gestão, porque alguns diretores vieram de antigas gestões e estão conosco desde então, contribuindo muito para a formação se expandir pelo nosso Brasil e fora dele também. Então, começo por mim, né? Liliana Aparecida de Lima, que a Tininha já falou, coordenadora geral do SES, Gilda Almeida de Souza, Augusto César Peta, Inalba Cristina Silva Fontenelle, José Gonçalves da Silva Filho, Renê Vicente dos Santos, Odilon dos Santos Braga, Aurino Pedreira do Nascimento Filho, Cristina Aparecida de Castro, Sérgio de Miranda, Elifas Pinto de Souza, Alexandra Nogueira de Carvalho, Bernardino Jesus de Brito, Priscila Valtier, Carlos Rogério de Carvalho Nunes, Adelir Rodrigues da Veiga, Valéria Conceição da Silva, Hércia Azevedo da Silva, Cássio Araújo Silva, Márcia Pinheiro de Albuquerque Leal. Em especial, eu trago uma mensagem da nossa coordenadora adjunta, Gilda Almeida, que não está conosco aqui nesse momento por questões de saúde, e fica aqui o nosso grande abraço e uma torcida por sua plena recuperação, Gilda. Mulher guerreira, de luta, que sempre esteve junto
de tudo que é de bom nesse mundo e de justo nesse mundo, você esteve à frente. Então, estamos torcendo pela sua plena recuperação. E Gilda manda uma mensagem em comemoração aos 37 anos do SES. Amigos e amigas, neste momento estou ausente, devido a problemas de saúde. Gostaria de parabenizar o SES pelos 37 anos de luta e formação dos trabalhadores e trabalhadoras. Espero que o SES continue nesta trajetória, contribuindo e fazendo a diferença na vida dos trabalhadores. Agradeço a toda a diretoria e os companheiros e companheiras que juntos constroem a formação política e sindical. SES, sempre SES. Abraços. Gilda. Sinta-se abraçada também, querida e guerreira Gilda, tá bom? E já agradeço a toda a diretoria do SES por toda essa construção que fazemos, as meninas que estão aqui, Adriana Terassi, Priscila Amorim, que nos acompanham sempre em todas as nossas atividades, não só as comemorativas, mas as formativas, todas elas, tá bom? Então agora passo a você, Tininha. Obrigada, Lili, pela saudação, pelas palavras. Um beijo para a Gilda. Agora eu quero chamar o coordenador de formação, professor Augusto Peta, professor, sociólogo, coordenador de formação do SES, ex-presidente da CONTER e ex-presidente do Simpro Campinas. Com você. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês, com Lili, com Priscila, com a Adriana e com a Tininha. Um abraço à Gilda. E o SES nasceu em 1985. E sempre que a gente fala de alguma entidade que foi fundada, a gente procura localizar na conjuntura da época. Então, em 1985, em janeiro, houve a reunião do Colégio Eleitoral que elegeu Tancredo Neves a presidente da República, contra o candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf. Então, esse momento é um momento muito rico em relação à retomada do movimento sindical, das várias atividades no sentido da reconstrução da democracia no Brasil. O Tancredo não chegou a tomar posse, ele faleceu, ele adoeceu na véspera da posse e faleceu no dia 21 de abril de 1985, exatamente quando a mídia toda dizia sobre a morte de Tancredo, que por sinal não era um socialista, mas certamente era muito melhor do que o neto dele na política, não é? Quando noticiava-se a morte do Tancredo, o SES fazia, um grupo de sindicalistas, fazia uma assembleia no Sindicato dos Têxteis de São Paulo, e nessa assembleia fundou-se o Centro de Estudos Sindicais, que posteriormente passou a ser chamado de Centro Nacional de Estudos Sindicais e do Trabalho. Eu queria destacar algumas pessoas. Sempre que a gente destaca, a gente corre o risco de cometer injustiças, não é? Mas algumas pessoas que, pela sua atividade desde o início, merecem aí ser destacadas. O Batista Lemos, que foi o idealizador do SES, o Vital, que foi o primeiro presidente, o Jamil Murad, que era do Sindicato dos Médicos e que compôs a primeira diretoria do SES, o Nivaldo Santana, que era do Sintaema, compôs a diretoria do SES, a Gilda, que desde o começo deu uma grande contribuição para o desenvolvimento todo do SES. 37 anos se passaram. Nós, pelos dados que temos, sabemos que atingimos aproximadamente 30 mil sindicalistas nestes 37 anos de existência. Para a situação do Brasil, 30 mil sindicalistas em 37 anos é bastante coisa, porque o processo de formação política e sindical no Brasil ainda não conseguiu ter uma abrangência maior, em função de vários problemas que existem, etc., várias dificuldades, ainda não conseguiu ter uma vigência maior.
mas conseguiu atingir esse número significativo, o SES, nesse período. Vários convênios com as entidades. Um desses convênios foi o maior, que foi de 2009 a 2017 com a CTB, que acabou terminando em função da crise financeira que se abateu sobre o movimento sindical. E aí, nas várias crises que o SES teve, a principal delas foi a de final de 2017, quando um grupo, que é esse grupo que está hoje à frente do SES, resolveu manter o SES apesar das grandes dificuldades. Algumas entidades mantiveram convênios, outras desistiram, mas nós continuamos nessa batalha para manter esse centro de estudos de 37 anos. Hoje são 12 entidades que têm convênio com o SES. O Sintaema de São Paulo, Eletricitário de São Paulo, em cuja sede o SES funciona, a APROPUC, Associação dos Professores da PUC de Campinas, o Sindicato dos Professores de Campinas e Região, a CONTEE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, a APLB da Bahia, o Sintrasulper da Bahia, o Simproecema do Maranhão, o Sintaema de Santa Catarina, os Metalúrgicos de Caxias do Sul, a CTB de Goiás, os Bancários de Sergipe e duas entidades que colaboram com o SES sem ter convênio, mas colaboram para que o processo de formação se continue. O Sindimar, que são os marítimos do Rio de Janeiro, e uma entidade de advogados de Campinas, cujo nome é Excelência. Outras entidades fazem atividades com o SES, sem ter um convênio, mas desenvolvem várias atividades com o SES. Não só nós falamos em número, nós falamos também em qualidade, que nós temos no Brasil hoje 75 professores e professoras que dão aula no SES e que são pessoas de qualidade, de posição política muito definida. Enfim, esses professores merecem toda a nossa consideração. Em 2021, nós conseguimos fazer 60 atividades de formação, um número significativo, uma média de 5 atividades por mês. Quando eu digo atividades, eu me refiro a planejamentos estratégicos situacionais, a cursos, a debates, a palestras, a simpósios, enfim, várias atividades de formação. Nesse último período de um ano, nós tivemos algumas perdas, companheiros que faleceram e que trazem uma grande perda para a formação e para o movimento sindical, o movimento político em geral. Primeiro, eu gostaria de citar o nome do Gregório Poço, que faleceu na madrugada de ontem, não é? O Gregório foi presidente do Sindicato dos Condutores de São Paulo, muito ativo nas questões, nas lutas populares, e quando presidente ele prestigiou muito o SES com várias atividades formativas. O outro nome é o do Wagner Gomes, essa figura extraordinária do movimento sindical e que nós já homenageamos na atividade que nós fizemos nacional em setembro. E hoje haverá um vídeo em que o Wagner fala sobre o SES. O Vital Nolasco, que faleceu em janeiro, foi o primeiro presidente do SES. E, através de um artigo feito pelo jornalista André Sintra, há alguns dados sobre o Vital para mostrar a importância e a visão que ele foi se formando a partir de uma vida muito pobre no começo da vida dele e que depois ele vai formando uma concepção e uma visão sobre formação. Ele é um mineiro de Belo Horizonte, ele é descendente de escravos e de indígenas, o pai era padeiro e a mãe lavadeira. Ele vendia chouriço em campos de futebol da várzea, raspava pisos de tacos, vendia estercos no pasto, andava 10 quilômetros para comprar leite e revender aos vizinhos. Com 12 anos, ele já estudava à noite e durante o dia
ele vendia verduras e legumes. De família católica, ele conheceu a Juventude Operária Católica, a JOC. Foi trabalhar com metalúrgico e participou da famosa greve dos metalúrgicos de Contagem, que quando se discute a história do movimento sindical no Brasil, na época da ditadura, as greves de Contagem e Osasco são as greves possíveis que foram realizadas e foram altamente reprimidas. Já perseguido pela ditadura lá em Belo Horizonte, ele se mudou para São Paulo e foi acolhido pela JOC e pela Ação Popular, vivendo na clandestinidade. A AP, Ação Popular, vai se incorporar no período 72-73 ao PCdoB. Ele foi preso no DOI-CODE e foi barbaramente torturado durante 20 dias. Pau de arara, cadeira de dragão, palmatória, choques elétricos. Solto, ele continuou a lutar. Atuou no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e, já muito consciente da importância da formação, ele acabou assumindo como primeiro presidente do Centro de Estudos Sindicais. Com a projeção que ele foi tendo, tanto na formação quanto na atividade política que ele foi desenvolvendo, ele foi eleito, ficou na segunda suplência de vereador, quando Erundina, em 1988, foi eleita prefeita de São Paulo, e como ela convidou dois vereadores para compor o secretariado dela, ele acabou sendo vereador em São Paulo no período de 1989 a 1996. Posteriormente, ele teve uma atuação mais direta no Comitê Central do PCdoB, e suas memórias foram publicadas em 2016 no livro Vital Nolasco, Vale a Pena Lutar, organizado por Oswaldo Bertolino. Há uma frase dele que diz o seguinte: se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Claro que corrigindo alguns detalhes. Diria que valeu a pena lutar. E para terminar aqui a minha fala, eu gostaria de citar uma mensagem enviada por Severino Almeida, que foi presidente do Sindicato dos Marítimos do Rio, que foi presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquários e Aéreos na Pesca e nos Portos, e que deu muito apoio ao SES, infelizmente falecido neste período, em que ele diz o seguinte: numa visão marinheira, não há rumo adequado, sem prévia definição do porto a ser alcançado. Portanto, a definição para onde queremos ou precisamos ir precede o rumo a ser tomado. Desde que conhecemos o SES, ele mostrou-se um confiável instrumento para nos orientar onde devemos ir. Que ele continue a ser o que sempre foi, para todos que buscam uma sociedade justa, bem como uma merecida homenagem para aqueles que o fazem. Muito obrigado, viva o SES! Essas são as palavras de Severino Almeida, e infelizmente faleceu, e aí eu agradeço a todos pela atenção que me deram. Muito obrigado. A gente vai ver um vídeo agora. Existe uma coisa que não podemos parar de fazer: plantar. Porque quem planta, colhe. E o tempo, por pior que esteja, um dia há de mudar. Mas para isso é preciso transformar pela raiz. Então, não podemos parar de cultivar, porque só a força do conhecimento pode fazer o tempo mudar para melhor. SES,
Centro de Estudos Sindicais. O SES precisa continuar. Fale com a gente. Agora, depois dessas falas tão bonitas que a gente ouviu, dessa homenagem, a gente vai ouvir um pouco o Wagner Gomes, que gravou um vídeo em 2021, quando o SES fez 36 anos. O Wagner Gomes, secretário-geral da CTB, está presente e eu gostaria de saber se ele gostaria de falar hoje, dar uma saudação aí para nós, ou prefere amanhã cedo, quando começar, ou no começo da tarde. O Wagner vê o que ele prefere. Peta, como é que vai? Pode ser agora, rapidinho, porque eu sei que o pessoal está meio com a barriga vazia. Tá bom, veja aí. Então, Na verdade, Peta, eu queria fazer uma homenagem ao SES. Na cidade do interior, uma cidade pequena do interior, normalmente tem um médico e ele já fez tudo. Ele fez o parto de todo mundo na cidade, atendeu todo mundo na cidade, todo mundo conhece o médico. Todo mundo teve que passar por aquele médico. E o SES é assim. Todo mundo teve que passar pelo curso do SES. Claro que não é 100%, mas a grande maioria participou do curso do SES. E isso é um grande legado que o SES tem e deve ser feito uma grande homenagem ao SES. O debate, eu estou assistindo, estou gostando, mas eu não queria falar sobre debate. Eu queria falar sobre o aniversário do SES. Porque todo mundo, quando nós criamos a CTB, em vários lugares só teve CTB porque o SES tinha passado lá. E tinha feito um curso, e do curso virou um núcleo da CTB, do núcleo virou o Estado e tal. É essa homenagem que eu queria fazer ao SES. Um grupo de companheiros e companheiras que não mediram esforço para rodar o Brasil falando dos problemas, falando tentando arrancar soluções. Então, minhas companheiras, meus companheiros, eu vou escolher uma pessoa para, em nome de todos da direção do SES, homenagear, que é a companheira Gilda Almeida. Claro que não é só ela, mas eu falo o nome dela para representar todos vocês. O SES é uma grande conquista dos trabalhadores. Eu sempre digo que tem que ser mais reconhecido. É um curso que já fizeram várias tendências sindicais. Não é só o PCdoB, fizeram gente do PT, do PDT, de todo mundo, de todas principalmente das centrais. As outras centrais todas chamam o SES para fazer curso. Então, Peta, a minha falação é essa, uma falação de reconhecimento da importância histórica do SES. Sem o SES, seguramente nós não teríamos a formação de vários companheiros e companheiras para organizar a luta no Brasil inteiro. Parabéns e vida longa ao SES. Um abração a todos. Bom, agradeço muito, viu, Wagner, que a sua palavra tem muita importância para nós. Você está nessa luta já há muitos anos e continua muito firme, né? Defendendo, participando ativamente do movimento e defendendo essa questão da formação política e sindical e do SES. Então, para nós, isso é muito, muito significativo, muito importante, né? Wagner presente. É um lutador que faz muita falta, né? E aqui também a nossa homenagem do SES para o Wagner.
e dizer que ele vai estar sempre presente em todas as lutas, porque é um daqueles imprescindíveis, como diz o Brecht, um homem que lutou toda a vida. Vamos em frente. Agora a gente vai ouvir o Mauro Amorim, que é músico e compositor, e que junto com uma grande mulher e lutadora, que também nos deixou recentemente, Maria Prestes, resgataram e regravaram a música Ouro de Moscou. Olá, eu sou Mauro Amorim, estou muito honrado de participar desse evento. Quero parabenizar o SES pelos seus 37 anos. A classe trabalhadora precisa de vocês. Vida longa. Adorei a frase, quem se forma, transforma. Parabéns. A minha contribuição aqui será cantando uma música que eu resgatei junto com a Dona Maria Prestes. A história é mais ou menos assim. Em 2016 eu gravei um CD chamado Dia de Jogo. Uma das faixas era uma homenagem ao Capitão Lamarca, e através dessa música eu conheci o Samuel Yavelberg, que também foi combatente, o irmão de Yara Yavelberg, companheira do Lamarca. E nos tornamos muito amigos, e o Samuel um dia me presenteou um vídeo da Dona Maria Prestes cantarolando essa música, que segundo ela era muito cantada pelo Luiz Carlos Prestes. Então eu fiz uma roupagem nova, fui até a casa dela, no Rio de Janeiro, passamos um dia juntos, foi inesquecível. E eu acabei gravando então essa versão nesse CD, agora esse ano, do O Tempo. Não foi nem lançado ainda esse CD. Espero que vocês gostem. Sem comunicação, cansado de passar tanta miséria já estou. Ainda dizem que eu recebo ouro de Moscou. 45 dias eu fiquei na detenção, sem água, sem comida, sem comunicação. Cansado de passar tanta miséria já estou. Ainda dizem que eu recebo ouro de Moscou. Se na central um trem descarrilhou, o delegado logo diz foi o Moscou. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, pelo jeito que estou vendo ele é trabalhador. Se na central uma greve começou, o delegado diz que é obra do Moscou. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, pelo jeito que estou vendo ele é trabalhador. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, mas pelo jeito que estou vendo ele é trabalhador. Um camarada de valor, 45 dias fiquei na detenção, sem água, sem comida, sem comunicação. Cansado de passar tanta miséria já estou. Ainda dizem que eu recebo ouro de Moscou. Se na central um trem descarrilhou, o delegado logo diz foi Moscou. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, pelo jeito que eu estou vendo ele é trabalhador. Se na central uma greve começou, o delegado logo diz foi Moscou. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, pelo jeito que eu estou vendo ele é trabalhador. Eu não conheço esse tal de seu Moscou, mas pelo jeito que eu estou vendo ele é trabalhador. Conhece? Nem eu. Deixa passar o trabalhador. Bora lá. Camarada de valor. Que bonito, né, o Mauro? Muito obrigada, Mauro. A gente agora vai ouvir mais um vídeo do Mauro, que ele vai contar a história do mestre Sala dos Mares.
Olá! No primeiro capítulo dessa maravilhosa biografia, conta que às vésperas de nascimento de Noel Rosa, dezembro de 1910, o Rio de Janeiro estava sendo bombardeado pelos canhões da Marinha. Era a Revolta da Chibata. Sob o comando de João Cândido, um gaúcho, os marinheiros se rebelaram, pedindo o fim dos maus-tratos e os castigos corporais que eram praticados pela Marinha. João Cândido passou a ser chamado pelos seus simpatizantes como o Almirante Negro. Isso ocorreu depois que um fuzileiro levou 250 chibatadas por ter ingressado no navio com uma garrafa de cachaça. Os marinheiros, na maioria negros, eram como escravos. Recrutados pela Marinha nas populações mais pobres, eram obrigados a servir por 15 anos, em péssimas condições. O episódio marca uma vergonha brasileira. O presidente Hermes da Fonseca aceitou o acordo prometendo anistia, mas não cumpriu. Depois que se entregaram, muitos marinheiros foram mortos, outros foram deportados até como escravos para fazendas do Acre. Mas João Cândido sobreviveu. Terminou seus dias numa favela do Rio de Janeiro, falecendo em 1969. Seis anos depois, em 75, João Bosco lança um disco antológico, Caça-Raposa. Um disco maravilhoso que abre com um clássico, O Mestre Sala dos Mares, homenageando quem? O Almirante Negro. Mas estávamos nos anos de chumbo da ditadura militar. E o que se diz é que a música foi censurada, claro. E o Almirante Negro passou a ser o Navegante Negro. E por aí vai. Uma curiosidade dessa música é que na letra o Aldir Blanc começa falando sobre outra história. Quando João Bosco canta O Dragão do Mar Reapareceu, eles estão falando do Chico da Matilde, outro abolicionista, prático e jangadeiro. Agora estamos falando de 1880. Chico da Matilde pertencia a grupos libertadores e foi escolhido para liderar o movimento na praia, impedindo o comércio dos escravos do Nordeste para o Sudeste. Como? Boicotando, não fazendo o translado dos escravos da praia até o navio, que eram feitos pelas jangadas. Bom, dessa maneira eles foram enfraquecendo esse comércio e no final o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão, em 1884. Anos depois, Chico da Matilde foi homenageado no Rio de Janeiro. Teve uma chegada triunfante, com a sua jangada Liberdade sendo rebocada, muito ovacionado, e lhe deram o título de O Dragão do Mar. A letra original dessa música nunca foi cantada pelo João Bosco. O único registro que eu tenho é Elis Regina cantando, se não me engano, num festival na Alemanha. E é essa letra original que eu vou cantar para vocês agora. Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro
a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com seu bloco de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas, e por batalhões de mulatas. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros pelas pontas das chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava não. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Viva João Cândido! Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Viva João Cândido, obrigada, Mauro. A Cida Pedrosa já está aí? Ela ainda não entrou. Tá. Ela tá Então, olha entrando. só. Eu vou, agora, nesse momento, ler para vocês um poema do Bertolt Brecht, para esse momento de aniversário dos 37 anos do SESC. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10.000 anos. O poder apregoa. As coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além da dos que mandam. Em todos os mercados, proclama a exploração. Isso é apenas o meu começo. Mas entre os oprimidos, muitos agora dizem: aquilo que nós queremos, nunca mais alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca? De quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que sabe ao que se chegou, que há ainda o que retenha. E o nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Bertolt Brecht. Agora, se a Cida não chegou, a gente vai ver um pouco a Lili, é isso? Lili, Oi. você permite que eu fale rapidamente para Claro, homenagear? Gus. Não, eu queria citar o nome do Altamiro Borges, que foi muito importante no começo do SES durante vários anos.
Ele era jornalista, foi o responsável pela revista Debate Sindical e coordenava as várias atividades formativas que o SES fazia. Então, para nós, homenagear o Miro é muito importante porque ele faz parte, com muita força, dessa história do SES. Muito bom, Augusto. Tininha, está comigo a fala agora? Que eu gostaria de fazer um convite a todos que estão nos assistindo. Pode ser? Sim, sim. Bom, então, a todos que estão nos assistindo, vocês sabem que o SES realiza 2 vezes ao ano, nos meses de janeiro e julho, o seu ciclo nacional de formação. Por conta da pandemia, nós começamos a fazer o ciclo nacional remotamente, através aqui da plataforma Zoom. Ainda estamos vivendo um período em que, apesar de muitos dizerem que a pandemia acabou, ela não acabou ainda. E o SES, cauteloso ainda com esta questão, fez a opção por fazer mais uma edição do seu ciclo nacional de formação de forma remota. Então, o convite a todos e todas que estão nos assistindo aqui, as entidades presentes, que divulguem, que se preparem, que se aqueçam para esse 4º encontro nacional de formação, que será então virtual, será remoto, pela plataforma Zoom. Acontecerá no período de 25 a 29 de julho, no período da manhã. O SES já tem prospectado muitas entidades, enviamos comunicados, as meninas do SES fazem contatos, mas se por um acaso você não recebeu ainda, a sua entidade não recebeu, faça contato conosco, que nós vamos abastecendo vocês com todas as informações que vocês necessitarem. O tema central desse encontro nacional de formação, desse ciclo nacional de formação, o tema central é América Latina, o Brasil e a classe trabalhadora diante do movimento de uma nova ordem mundial. Trataremos de vários temas, porque afinal de contas serão várias manhãs aí, né, de trabalho, e temos convidados muito interessantes, novos nomes, né, que trazem para nós aí reflexões importantes para o nosso movimento, para a nossa formação, sobretudo neste período das eleições, nesse ano, não é, minha gente? Então, estão todos convidados, o SES tem a maior satisfação em recebê-los. Tragam os companheiros e as companheiras de vocês para esse momento formativo, tá bom? Muito obrigada. É isso, Tininha. Obrigada, Lili. Obrigada, Augusto. Agora chegou, está entre a gente aqui, com muita honra, a gente recebe a Cida Pedrosa, que é poeta, contista, recitadora e vereadora do Recife. Conquistou em 2020 o mais importante prêmio da literatura nacional, o Prêmio Jabuti, nas categorias Poesia e Livro do Ano, com o livro Solo para Vialejo, publicado pela editora pernambucana CEP. Cida, é uma honra receber você aqui, seja muito bem-vinda. Tininha, a honra é minha. Queria parabenizar pela premiação. Você não sabe o quanto nós ficamos aqui orgulhosas e orgulhosos de ter 2 mulheres incríveis ganhando esse prêmio de cinema e que nós nos sentimos extremamente representadas por vocês, viu? Ave Maria, eu sou sua fã, hein? Tininha, você quer que eu faça um poema? É isso, minha flor? Eu quero. Pronto. Primeiro, eu quero agradecer o convite, dizer o quanto é bom estar aqui neste momento de luta, porque este é um momento de luta. Lutar contra o bolsonarismo é a nossa vocação, quem é progressista, e um encontro desse faz com que a gente reflita sobre essas coisas terríveis que estão acontecendo com o Brasil. Eu vou dizer um poema que se chama Os Meninos da Minha Cidade, que faz um pouco essa denúncia do quanto o racismo é estrutural.
E aí o poema diz assim: este meu povo preto, quase preto, um ou outro branco, que vaga nas ruas da minha cidade, com chapéu e trabalho nas mãos, quando passa por mim, baixa os olhos, como para não mais ver o Atlântico. Só as crianças ainda olham, às vezes tenso, às vezes bravo, às vezes doce, às vezes safo, quase sempre baço, como olhos de despedida, mas olham, insistentemente olham, um olhar que fere a boca, estanca a íris, paralisa a doçura, desorganiza o dia. Às vezes choram, às vezes gritam, às vezes matam, mas olham, desesperadamente olham e contam as histórias dos becos e praças da minha cidade. Este é um poema antigo que eu fiz para essa dor, esta chaga, que é você ver as crianças na rua, e essas crianças, elas têm cor. A grande maioria são crianças pretas, e nós, ao passarmos por elas, nós temos medo. E é muito triste a gente poder passar um tempo que a gente tem medo de criança. Vou dizer um outro poema aqui. Minhas poesias não são doces, terminam não sendo doces, porque eu tenho uma angústia tão grande dentro de mim para fazer a denúncia, termina que minha poesia tem uma pegada social muito forte. E nós estamos vivendo um momento de fome, como fazia muito tempo a gente não via. A insegurança alimentar toma conta, né, do Brasil, nesse Brasil governado pela ultradireita e o neoliberalismo. Eu fiz um poema que também já tem um tempo, que se chama Rainha dos Degredados, que eu faço uma releitura da Salve Rainha e falo dessa fome, né? Desse estar no mundo em estado de dor, né? Em estado de desigualdade, estar no mundo em estado o tempo inteiro de luta. E o poema diz assim: salve-me, rainha, pois a vida não é doce nem misericordiosa. Hoje só tem panela e um pouco de maçunim. O marido se foi para as bandas do Beberibe e vende caranguejo na feira de peixinhos. O gás acabou. Os jambeiros do cemitério de Santa Amaro desde ontem não safrejam. E minha filha, menstruada, não pode frequentar o ponto hoje à noite. Salve-me, rainha, e desterre esta vontade de incendiar a vida e essa dor que assola minhas mãos. Para encerrar, vou dizer algo um pouco mais doce, só porque a gente não pode ser tão duro assim. Vou dizer um poema sobre o sertão, né? Então, a minha história vem de lá, e eu conto muito isso, é uma outra parte da minha poesia. E tem um poema que eu digo assim: este som ancestral que me consome tem raízes nas plagas sertanejas. Me dá vida a catar longas pelejas, marca alcunha de poeta no meu nome. Cicatriz feita em carne jamais some. É a herança que trago dos meus pais. É a música que flui para os meus ais. Na viola tem sua resistência. Na palavra, o espaço de clemência. E martela o verso a perder mais. E martela o verso a perder mais. Gente querida, é uma honra estar aqui nesse seminário. Gratidão pelo espaço. Nos irmanaremos sempre na luta por um mundo melhor. Obrigada. Muito obrigada, Cida. É uma honra te ouvir. Somos todos admiradores do seu trabalho, da sua arte, da sua luta. Muito obrigada por presentear o SES nos seus 37 anos com a sua presença iluminada e com a sua poesia. Muito obrigada mesmo, viu? Beijo. 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 Maravilhosa, né, gente? Bom, Lili, eu queria agradecer a presença de todos, de todas, de todes, passar para a Lili para fazer uma saudação final.
Augusto, Lili, Priscila, Adriana, muito obrigada. Que a gente se encontre logo de novo aqui nos próximos eventos do SES. Obrigada, Tininha. Bom, agradecer então todas. A gente vai acompanhando um pouquinho na rede, né? Vai vendo que tanta gente vai saudando, tantos companheiros e companheiras queridos de luta, que conhecem o SES e que contribuem muito com o SES há muito tempo. Então é muito gostoso ver que as pessoas estão entrando e prestigiando e saudando esse momento que pretendeu ser uma combinação de cultura, de arte, de política, não é? E de história. E então, agradecer a sua presença, Tininha, que de forma tão gentil, amorosa, né? se prontificou a estar conosco aqui, não é? Fazendo esse cerimonial de forma tão gostosa. A presença do Augusto, essa memória viva, esse homem lúcido, né, que reúne todas as condições aí para contar a história do SES mais do que ninguém. Adriana e Priscila, ponta firme essas meninas, eu sempre elogio muito, porque elas são danadas para a gente trabalhar junto com elas. Um abraço imenso aí em vocês, a toda a diretoria do SES, e Nauba, que tem uma presença, uma participação, uma sensibilidade, que é uma joia também para estar conosco, toda a diretoria do SES. E, mais uma vez, a você, Gildinha, que tenho certeza que, se não está assistindo agora, vai assistir esse momento, essa homenagem tão importante para o SES, tá bom? Então, uma boa noite aí para vocês. Não sei se o Augusto quer falar alguma coisa, enfim, mas deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo. Rumo aos 38, aos 39 e aguardem aos 40 anos do SES, que nós já começamos a fazer um esquenta, que vamos fazer um arraso, hein? Vai ter mas festão. Aguardem. E aí vai ter festão, Tininha. Obrigada, viu? A gente vai ver um vídeo final para encerrar e que a gente todos possam ir dormir hoje alimentados com a mente, o coração, a alma, de tudo que a gente ouviu para continuar na luta e seguir. Vamos juntos. Olá, estou de volta. Aproveitando para falar que no meu canal Mauro Amorim, do YouTube, vocês podem encontrar as músicas do CD Dia de Jogo e do CD O Tempo e outros conteúdos que eu posto lá, tá? Por favor, quem puder, se inscreva. Bom, estamos no mês de carnaval fora de época, né? Que acabamos de ter um carnaval agora, esse fim de semana. Então eu vou prolongar um pouquinho mais esse clima para falar sobre as marchinhas de carnavais de antigamente que eram de resistência. Um compositor paulista chamado Pedro Caetano, para quem não conhece, é autor daquele samba clássico que Elis gravou, É Com Esse Que Eu Vou. Em 1955 ele estava num restaurante comendo um filé com fritas lá, e ele achou o preço tão alto que na mesa do restaurante mesmo ele compôs a marchinha e foi o maior carnaval, o maior sucesso do carnaval de 1955. E diz assim, só para vocês verem como é atual, dizia assim: caríssimos senhores, senhoras, senhoritas, entrei no restaurante, pedi filé com fritas, e quando veio a conta, sabe como foi? Eu comi o bife e acabei pagando o boi. Caríssimos senhores, senhoras, senhoritas, entrei no restaurante, pedi filé com fritas, e quando veio a conta, sabe como foi? Eu comi o bife e acabei pagando o boi. A vida vai subindo, vai, 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 a grana vai sumindo, vai, vai, vai. Daqui a pouco, quem não for um milionário, para comer um bife tem que abrir um crediário. Para comer um bife tem que abrir um crediário. Para comer um bife tem que abrir um crediário. É mole? Atual, né? Bom, eu também me arrisco a fazer minhas marchinhas e fiz uma para um festival de marcha rancho em 2019,
naquele cenário terrível que nós vivíamos, né? Que ainda estamos, né? Mas aquele era pior, porque nós tínhamos o começo desse desgoverno, tínhamos uma ministra falando que menino usa azul, menina usa rosa, tínhamos um juiz ladrão como ministro, nós tínhamos o Lula preso. Então, enfim, era um cenário bem terrível, né? Para se compor marcha de carnaval, marcha rancho. E eu me juntei com meu filho, Murilo, que me ajuda nas composições, e fizemos essa marcha aqui. Aí acabamos ganhando um prêmio lá, porque nem os jurados aguentaram ficar sentado na hora do refrão. E eu disse assim: eu esperei o ano inteiro pra tocar o meu pandeiro e brincar no carnaval. Mas minha lua foi embora, toda estrela hoje chora, já não pode mais brilhar. O colorido da menina de confete serpentina virou rosa desbotada. Arco-íris tão bonito do meu bloco foi tingido de aquarela azulada. Vem, carnaval são 4 dias, desembrulha a fantasia, deixa a mágoa pra depois. Vamos dar a meia volta, quarta-feira a gente volta, mas agora é só nós dois. Me dá sua mão, vem cá, não larga não. Vamos dançar